Gente, eu e minha irmã fez isso aqui no rosto, ó. Eu fiz a massinha e deu super certo. Olha aqui. Agora é minha vez? Olha aqui. Olha, veio aqui do meu irmão. Ele tirou a massinha. Oi. A gente ainda tem massinha guardada. Aí no Halloween a gente vai mostrar pra vocês. A mostrar o quê? A gente se arrumando pra poder fazer um vídeo de Halloween. E também Halloween aqui no Brasil dá certo, viu? Né, Gé? Vem. Levanta. Oxi, o que tu vai fazer comigo? Isso é coisa de Halloween obrigante. Tá, eu cheguei em cima da câmera.